A Amazônia, também chamada de floresta amazônica ou selva amazônica, é uma floresta tropical úmida que cobre a maior parte da bacia amazônica na América do Sul. A bacia amazônica abrange aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 6 milhões são cobertos pela floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que cobre áreas de um total de 9 países. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história dessa monumental floresta, desde a formação de toda a bacia amazônica até os dias atuais. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que desde a época em que a América do Sul e a África eram unidos como parte de um supercontinente chamado de Gondwana, o rio Amazonas já existia e fluía para o oeste, talvez como parte de um sistema de rio chamado de Proto-Amazonas-Congo do interior da atual África. Durante a separação dos dois continentes, o fluxo de água na porção sul-americana foi cortado devido ao surgimento de uma cadeia de montanhas entre o Brasil e a região das Guianas. Posteriormente, a região foi invadida pelos oceanos circundantes, criando uma área de mares rasos e recifes. Mais tarde, rios se formaram na porção leste e passaram a desaguar nesse mar interior. Uma floresta tropical provavelmente se formou por volta de 55 milhões de anos atrás, durante a era conhecida como Eoceno. Alguns cientistas consideram esse o surgimento da floresta amazônica. Essa floresta surgiu após uma redução global das temperaturas tropicais e depois que o Oceano Atlântico se alargou o suficiente para fornecer um clima quente e úmido para a região da bacia amazônica. Esse clima pode ter permitido que essa floresta tropical se espalhasse pelo continente, chegando a se estender até o paralelo 45 graus sul. Durante o Eoceno Médio, acredita-se que a bacia de drenagem do Amazonas foi dividida ao longo do meio do continente por uma cordilheira relativamente baixa chamada de Arco Purus. A água do lado oriental passou a fluir em direção ao Atlântico, enquanto que a oeste a água fluía em direção ao Pacífico. A maior parte da região permaneceu livre de biomas do tipo savana até pelo menos 34 milhões de anos atrás, quando teve início a atual era glacial e o clima se tornou mais seco e a savana mais disseminada. As flutuações climáticas a partir desse momento permitiram que as regiões de savana se expandissem para os trópicos. Durante o Oligoceno, a floresta tropical abrangeu uma faixa relativamente estreita, mas ainda conseguiu resistir durante esses períodos glaciais, permitindo a sobrevivência e a evolução de uma ampla diversidade de espécies. Por volta de 15 milhões de anos atrás, os Andes foram formados pela colisão da placa sul-americana com a placa de Nazca. A elevação dos Andes e a ligação dos escudos rochosos do Brasil e da Guiana bloquearam o escoamento da água e formaram um vasto mar interior. Gradualmente, esse mar interior se tornou um enorme lago pantanoso de água doce conhecido como Mega Pântano de Pebas, e os habitantes marinhos se adaptaram à vida em água doce. Entre 10 e 8 milhões de anos atrás, toda essa água acumulada rompeu o Arco Purus e se juntou ao fluxo oriental em direção ao Atlântico, dando origem ao rio Amazonas como conhecemos hoje e ao surgimento da floresta amazônica com suas características atuais. As partes ocidental e oriental da atual bacia amazônica se tornaram um sistema unificado que desempenhou um papel importante na biogeografia de muitos organismos aquáticos na região. Embora ainda debatido, acredita-se que durante o último período glacial, grande parte da Amazônia tenha se transformado em savana. A savana dividiu partes de floresta tropical em ilhas e separou as espécies existentes por períodos longos o suficiente para permitir a diferenciação genética. Existem evidências de que houve mudanças significativas na vegetação da floresta amazônica nos últimos 21 mil anos por meio do último máximo glacial e da subsequente deglaciação. Quando as eras glaciais terminaram, a floresta foi novamente unida e as espécies que antes eram uma divergiram o suficiente para serem designadas como espécies separadas, aumentando a tremenda diversidade da região. Com base em evidências arqueológicas de uma escavação na caverna da Pedra Pintada no atual estado do Pará,
os habitantes humanos se estabeleceram pela primeira vez na região amazônica há pelo menos 11.200 anos. Por muito tempo se pensou que a floresta amazônica foi muito pouco povoada, pois era impossível sustentar uma grande população por meio da agricultura devido ao solo pobre. No entanto, descobertas antropológicas recentes sugeriram que a região era, na verdade, densamente povoada. Por volta de 1500, cerca de 5 milhões de pessoas podem ter vivido na região amazônica, divididas entre densos assentamentos costeiros como os de Marajó e moradores do interior. Mas com base em projeções de produção de alimentos, uma estimativa sugere que em 1492 mais de 8 milhões de pessoas viviam na Amazônia. Em 1500, o navegador espanhol Vicente Pinzón foi o primeiro europeu a chegar na foz do rio Amazonas e deu ao rio o nome de Rio Santa Maria del Mar Dulce. Entre 1540 e 1542, o explorador espanhol Francisco de Orellana percorreu toda a extensão do rio Amazonas. Após ter sido atacado por guerreiras indígenas, ele relacionou elas às Amazonas da mitologia grega e o rio passou a ser chamado de Rio das Amazonas, até ser posteriormente abreviado para Rio Amazonas. A agricultura pré-colombiana na bacia amazônica era suficientemente avançada para sustentar sociedades prósperas e populosas, mas acredita-se que a civilização foi devastada pela disseminação de doenças europeias como a varíola. Em meados do século XIX, foram descobertos seringais na região amazônica e teve início as atividades exploratórias. O aumento do preço da borracha no mercado internacional no final do século fez da exploração do látex um negócio muito atrativo e levou ao que ficou conhecido como o ciclo da borracha, intensificando a migração de brasileiros para a Amazônia. Em 1900, a população indígena nativa na Amazônia já havia caído para cerca de 1 milhão de indivíduos, e durante o boom da borracha que durou até 1912, estima-se que as doenças trazidas pelos imigrantes como o tifo e a malária mataram mais 40 mil nativos aproximadamente. Na década de 1950, o engenheiro militar brasileiro e defensor dos povos indígenas Cândido Rondon apoiou a campanha dos Irmãos Vilas Boas em favor dos povos indígenas. Mesmo enfrentando forte oposição do governo e dos fazendeiros de Mato Grosso, eles levaram à criação do Parque Indígena do Xingu em 1961, o primeiro parque nacional brasileiro para povos indígenas. Até antes do início da década de 1960, o acesso ao interior da floresta amazônica era altamente restrito e a floresta permanecia basicamente intacta. Mas a partir dessa década, foram estabelecidas fazendas baseadas no cultivo de safras e no método de corte e queima. A partir da década de 1970, vários geoglifos datados entre o ano 1 e 1250 foram descobertos em terras desmatadas, reforçando as alegações sobre civilizações pré-colombianas que habitaram a região há pelo menos 2.500 anos atrás. Ainda na década de 1970, teve início a construção da rodovia Transamazônica, que passou a representar uma grande ameaça à floresta amazônica. Como os solos da Amazônia são produtivos por um curto período de tempo, os fazendeiros estão constantemente se mudando para novas áreas e limpando mais terras. Essas práticas agrícolas aliadas à exploração de madeira e minérios levaram ao desmatamento e causaram extensos danos ambientais. Até o ano de 2022, cerca de 26% da floresta amazônica já era considerada devastada ou altamente degradada. Há várias décadas, a Amazônia vem sofrendo com queimadas, mas o número de focos de incêndio está alcançando níveis cada vez mais preocupantes. Em 2024, as queimadas na Amazônia, assim como em outros biomas brasileiros, bateram recordes e atingiram os maiores patamares das últimas 2 décadas. Atualmente, mais de 30 milhões de pessoas de 350 grupos étnicos diferentes vivem na região da Amazônia. Segundo dados do IBGE de 2022, cerca de 870 mil nativos indígenas vivem na Amazônia Legal, o que corresponde a 51,2% da população indígena do Brasil. A floresta amazônica representa mais da metade das florestas tropicais restantes da Terra e compreende o maior e mais biodiverso trato de floresta tropical do mundo,
com cerca de 390 bilhões de árvores individuais e cerca de 16 mil espécies. E essa é a história da floresta amazônica, esse precioso bem natural que representa 1/3 de todas as florestas tropicais do mundo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.